Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio de Fadinha. Free Agency, doideiras intensas, nossas humildes análises. Eu sou o Guilherme Tadeu e ao meu lado o mago do cap, o Neps from Fortaleza, Lucas Nepomuceno, torcedor símbolo do Phoenix Suns no Brasil, amigo pessoal de Monty Williams, amigo pessoal de muita gente importante aí do Phoenix Suns. E hoje é dia de falar de Phoenix Suns. Lucas, animado para falar da gloriosa franquia do Arizona, a única dinastia sem títulos da NBA, tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, tô tão emocionado que eu não sei nem por onde começar, viu, Gibas? Acho que eu vou começar pelas semi-vitórias, né? Porque, de fato, né, tive a oportunidade de criar muitos laços, né? Criar muitas relações durante o período da bolha, né? Quando a gente conseguia entrevistar diariamente os atletas e técnicos. E todo dia eu falava com o Monty Williams e com o Ricky Rubio, né? Sempre tava o Ricky Rubio lá. E parece que o Suns foi tirando, né, os meus elos, né? Então hoje eu posso dizer que não tenho mais insiders no Phoenix Suns, né? Porque as palavras que eu troquei com o Devin Booker sempre foram muito curtas, né? Sempre uma coisa assim de muito profissionalismo, é lógico, mas sempre a gente não chegou a criar um elo, sabe? Assim, eu tenho um elo com ele que ele não sabe, né? Mas ele não tem esse elo comigo, né? Diferente aí de Rubio e Monty Williams. Então, Gibas, hoje dá pra dizer assim, sou um torcedor, né? A parte do símbolo, não, acho que não, mas sou um torcedor fervoroso pelo Phoenix Suns. Lá na NBA House, Gibas, eu chegava em todas as pessoas que estavam com camiseta do Phoenix Suns, ou agasalho, enfim, boné, o que todo mundo que falava que tinha alguma coisa do Phoenix Suns chegava lá e falava, ó, ano que vem a gente tá comandando isso aqui tudo, né? E as pessoas curtiam muito, né? É verdade isso aí? É verdade, pode perguntar. Conhecendo ou não a pessoa? Não conhecia nenhum. Ok. Eu chegava e tinha essa interação, né? E assim, eu posso não conhecer a pessoa, o nome, o CPF, sabe? O sobrenome, mas eu conheço a história de vida, né? Claro. A pessoa que mete a peita do Santos, eu já conheço a história de vida, né, Guilherme? Então, assim, estamos hoje já naquela melhor parte do FM, né? Quando você monta o time, não precisa mais nem jogar o campeonato, velho. A off-season do FM, né, do Football Manager, é a melhor parte. Você vai contratando a galera, você vai encaixando as peças e diz, pô, olha que timaço que eu fiz, né? E às vezes dá até preguiça de continuar a jogar, né? Passei muito por isso jogando L-Foot, que era até mais rápido, né? Então tinha sempre a expectativa de começar de novo a montar o time na próxima temporada, né? No Football Manager demora muito. Então, Gibas, a gente, torcedor do Phoenix Suns, né, pode dizer, se quiser dizer, pode dizer que vencemos a Free Agency, né? Quando a gente pega aqueles, quem se deu melhor, né? O Suns está sempre encabeçando as listas, né? Então o Phoenix Suns pegou off-season, tomou para si e tentou subverter aquele ditado, né? De que dinheiro não compra felicidade, viu, Gibas? O dinheiro tá comprando toda a felicidade que o torcedor do Phoenix Suns precisa e pode curtir, né? Porque a tendência é que depois que começar a temporada e, enfim, playoffs e tal, a felicidade vai se esvaindo entre os nossos dedos, como é o costume. Mas quanta felicidade agora nesse episódio, viu, Gibas? Tô, ó, energia lá em cima. Outro motivo da energia lá em cima foi a grande vitória do Brasa contra os Estados Unidos ontem. O Brasil venceu os Estados Unidos, vamos falar disso lá no finalzinho do episódio, mas já destaco aqui, né? Que grande noite de basquete. 4 jogos, 4 vitórias. Logo, quer falar já? Quero falar já, pô. Pô, eu queria deixar o melhor pro final, né? Mas tudo bem, você tá bom. Tá querendo espantar a audiência? Então, espantar não, pô. Pelo contrário. Phoenix Suns, velho. Você acha que o Phoenix Suns vai espantar a audiência? Assim, acho que há uma grande possibilidade das pessoas ouvirem a alegria do Brasa e falar assim, tá bom já, né? Não quero ouvir. Não, sabe por quê, Gibas? Que as pessoas estão doidas pra ouvir. Esse momento aqui, as coisas que eu vou falar nesse episódio, são aqueles áudios e vídeos que ficam guardados pra sempre, né? Tipo, acabou o sofrimento. É o Abel Braga daquele momento? Isso. Ok. Alô, rivais, vocês comemoraram quanto podiam, né? Se prepare. Então, esse episódio vai ter muito isso, Guilherme. Então vamos começar com a grande vitória do Brasil. Lucas, 4 jogos, 4 vitórias. O Brasil em León, no México, joga a AmeriCup. Lembrando que, primeiro, né? A AmeriCup é a competição
do calendário, né? Competição fundamental aí do calendário feminino, porque é uma AmeriCup, é uma competição por si. Mas para além disso, ainda tem o fato dela dar 2 vagas para o pré-olímpico feminino. A dinâmica é um pouco diferente esse ano. Então, assim, é fundamental conseguir uma das 2 vagas. E, Lucas, mais do que fundamental, é muito difícil, né? Porque nós estamos num continente que tem Estados Unidos e Canadá. Estados Unidos dispensa apresentações, mas se você quiser eu apresento, né? Um time que não pede para ninguém nunca. E no feminino é mais dominante ainda do que no masculino. E o Canadá tendo uma evolução em todos os sentidos, né? Nos 2 naipes, né? Masculino e feminino. E impressionante categoria, tá passando por cima de todo mundo. Então, Lucas, a vitória de ontem significa mais do que simplesmente vencer os Estados Unidos, mas significa, que já é grande coisa, né? Ganhar os Estados Unidos, mas significa avançar para a próxima fase em primeiro e, cumprindo o caminho, não enfrentar Canadá ou Estados Unidos até a final da competição, ou seja, no mais difícil, você pega o segundo que vier do grupo de lá. Não está fechado ainda, provavelmente Porto Rico, mas não está fechado ainda. Lucas, Uma então chance é uma do Canadá vitória... tentar dar uma espanholada? Não, acho que não. Acho que não tem como. Não tem como. Então, Lucas, eles já bateram bem no Porto Rico, né? Teria que ser uma coisa As equipes meio... mais duras, né? Já venceram. A República Dominicana hoje me parece que não faz tanto sentido assim. Eu teria que até que ver como é que ficaria por causa do empate triplo, né? Acho bem difícil, né? Porque eles ganharam de Porto Rico Rapidon já bem. perderam pra Colômbia, Rapidon tá com derrota. Não tem mais o que fazer, não. Deve ser Porto Rico mesmo, tá meio definido. Eu falei que pode vir a ser. Então, assim, o Brasil passando em primeiro vai enfrentar ou o México ou o Rapidon, ou o Colômbia ainda, né? Não tá definido. Esse jogo é importante, são as quartas de final. E aí, Lucas, na semifinal, provavelmente Porto Rico ou, de repente, uma Argentina, Depende. A Argentina só tem derrotas, né? A Argentina perdeu para os Isso. Estados Unidos, perdeu para o Brasil e ontem perdeu para Cuba, Joga a vida hoje contra a contra a Venezuela, né? Venezuela. Se passar em terceiro no saldo aí de pontos, aí de repente pode enfrentar, ganhando de Porto Rico, enfrentar o Brasil na semi. Enfim, Lucas, o desenho abriu a possibilidade da gente jogar pela vaga no pré-olímpico e jogar pela vaga na final contra um time que não é uma superpotência, é um time do nosso nível ou até abaixo do nosso nível. Lucas, 2 coisas, né? Ganhar os Estados Unidos já é um capítulo à parte. Curtiu o jogo? Teve entretenimento? Inacreditável, né? Assim, teve entretenimento que a gente gosta, né? O Brasil na frente o tempo todo. Acho que no segundo tempo a diferença, o menor que ficou foi 5 pontos. E logo que chegou em 5 pontos, o Brasil conseguiu uma nova run, né? Então, assim, foi um jogo... Gibas, eu sei que você é um grande especialista do feminino, né? Mas eu, como muitos amantes do basquete, estamos ainda nos apegando, nos afeiçoando a essa seleção, né? Aos poucos. Né? Não acompanhei os campeonatos todos femininos, né? Acompanho muito de longe ainda. E, cara, que mulheres, viu? A Rafa ontem, porra, ganhou um lugar permanente no meu coração, independente do que ela faça no resto da vida, né? A não sei que o meu coração a cancele, né? Porque hoje em dia nossos ídolos às vezes são cancelados. Mas eu acho que foi ela que fez um vídeo torcendo pro Fogão. É ela que é botafoguense, Gibas? Pô, eu não tenho esse nível de informação da Rafa, né? Rafa... Eu sei que a Erika é. Eu sei que a Erika e mais uma postaram um vídeo quando o Botafogo assumiu a liderança, que era tipo... E como é que tá a torcida feminina do Botafogo, né? Eu tô achando que é a Rafa, né? Se não for, peço perdão aí pra Rafa. Ela é do Rio, Lucas. Tem uma boa chance de ser ela, sim. Eu acho que é ela, então. E, cara, que jogo, né? O Brasil, acho que individualmente, o grande destaque foi a Tainá. A Camila também Meu Deus. teve a oportunidade de se impor, assim, perante atletas do seu escalão, né? Atletas futura WNBA, assim como ela vai ser. Mas a Tainá, ela tem um molho, viu, Guilherme? Quando joga contra os Estados Unidos, quando enfrenta americanos. Aliás, se eu sou da WNBA, Gibas, imediatamente eu tento trazer a Tainá, né? Porque ela destrói a americana. E imagino, né? A Tainá já definiu seu futuro, Gibas, na próxima temporada? Já definiu. Ela vai jogar no basquete russo, vai jogar no Samara. É o mesmo time da Isabela Ramona. Vão jogar juntas lá.
Eu imagino, Guilherme, nesse momento a Samara tá sentada com as pernas estiradas, assim, tomando um bom drink com vodka, né? A Samara Mas é uma pessoa. com tempero tropical, dizendo, nossa, que negócio que eu fiz, viu, trazer a Tainá. Porque É a craque, né, foi cara? masterclass, né, aquilo ali. Mas não só elas, né? Muitas meninas se destacaram individualmente e o principal, né? Coletivamente, o Brasil tem apresentado uma defesa muito, muito forte na competição até agora. Gibas, vitória inesquecível, né? Mais uma, né? O Brasil venceu os Estados Unidos no feminino já na final do Pan-Americano recente. É uma grande vitória, né? Então, um trabalho muito legal do Zé Neto. Acho que Pra você foi muito delicioso, porque você tinha um ódiozinho no coração, né? Contra não é a isso, velho. a Capitã A, a, América. a Angel Reese foi um grande momento de basquete esse ano. Torcer para Caitlin Clark na NCAA. Não só meu, né? Mas de muita gente. Foi a maior audiência da história da TV aí no March Madness nos Estados Unidos. Essas meninas aqui estavam todas lá, né? Todas jogadoras de ponta desses times todos, inclusive a melhor do campeonato, pelo menos o que ganhou, né? Porque a melhor do campeonato foi a Caitlin Clark. E ela não tava aí. Foi até bom, né? Porque assim, não queria ver a Caitlin machucando o coração, nem sofrendo ontem, né? Sabe que eu torço muito por ela. Ela ia sofrer, ia refletir, Gibas. Acho que ela ia refletir também, viu? Tô com esse sentimento. Mas sou Caitlinista, né? Então, tô só esperando o time dela na WNBA pra virar torcedor desse time. Enquanto isso, tô no Liberty, né? Se ela for pro Liberty, então, né? Maravilhoso. Enquanto isso, eu sou a Iowa, viu, Lucas? Inclusive, ontem, velho, o Dadinho, grande, né? Camarada, comentou o seguinte. Zé Pequeno. Não, é o Tadinho mesmo. Ele Tadinho mesmo? postou assim. Ele postou assim, pô, por que você torceu contra? Que lá é um grande momento de South Carolina, pô. Qual é, velho? O Iowa, qual que é o grande momento do Iowa, então, né? Que o Iowa vai ter, né? South Carolina não é o da nossa menina, da Camila? Ah, verdade, verdade. É de Louisiana, né? Da Louisiana. É. Verdade. O que é um motivo ainda mais interessante, né? É LSU, né? Louisiana State University. É a Universidade do Cheque. E, velho, pô, a Iowa não tem nada, velho. A Iowa nem esporte tem. Pô, Louisiana tem um monte de esporte rolando. Então, sim, mas a Angie Reese foi aquela que foi MVP da final e meteu All the um Single Lady. anelzinho, né? Ó, da Single Ladies na carinha da Caitlyn. Então, sim, acho que até a Tainá falhou em não ter feito ali aquele sinalzinho, né? Do anelzinho pra Angie Reese. É porque é cedo ainda, né? Semifinal. Espero revê-las na final. E aí, Seria a acho hora que ideal pra Caitlyn Clark meter, né? Que ela gosta disso aí. Quando tá na a frente, Caitlyn independente Clark. da hora, ela fez, né? Cara, você é muito hater da Caitlyn. Eu não consigo entender Cara, eu como tô é que você trazendo pode ser. fatos, velho. Não consigo entender como você pode ser. Enfim, o Brasil venceu. Pô, grande atuação da Sassá, gosto muito da Sassá. Acho que a Damiris foi fundamental para a vitória. As pivôs, né, a Aline e a Érica ajudaram muito, né? A Érica em outro papel, mas ainda muito fundamental. A Aline crescendo muito nessa competição. A Deborinha, né? Cara, o que a Deborinha jogou ontem, ela saiu zerada, mas o que ela fez, assim, de organização, de agressividade, gostei muito do jogo dela. A Manu também saiu zerada, achei bem importante no jogo. Foi uma pontuação assim, né? O Brasil fez 67, a Tainá ficou com 23, né? Então, mais do que um terço dos pontos saíram das. Quase mais que um terço, né? Quase um terço dos pontos saíram das mãos da Tainá. Mas assim, muita gente contribuiu de várias maneiras, né? Um trabalho coletivo brilhante, acho que é um grande trabalho do Zé Neto, um grande trabalho das meninas, sobretudo, né? Então, pô, deram muita alegria pro Brasil, viu? Esse time tá dando muita alegria pro Brasil. 4 jogos, 4 vitórias, e nesse caminho Estados Unidos e Argentina, Lucas. Não são resultados que a gente costuma não celebrar, né? São resultados que a gente, quando recebe, fica muito feliz. Então, vamos seguir na competição, aqui no Belgradão, sempre atentos ao que tá rolando lá. E amanhã, hoje o Brasil não joga, né? Hoje o Brasil folga, porque foram 4 jogos seguidos. Então, vai ficar sossegado hoje, assistindo o que vai acontecer no grupo. Amanhã é dia que não tem competição mesmo, então o Brasil vai ter 2 dias sem jogo para recobrar energias, acertar o que tiver que acertar. E aí nas quartas de finais, já na sexta-feira, curiosíssimo para ver o que vai acontecer hoje, né, com a Argentina, o que vai acontecer hoje lá no grupo da República Dominicana, para que lado vão as coisas, até para ver nosso adversário. E aí, Lucas, semifinal, uma espécie de final, e no domingo a final. Semifinal no sábado, domingo a final. Já vão anotando aí, viu? As semifinais geralmente são às 18h30
e as finais 9h30, tá? Devem ser esses horários aí. Tomara que com brasa na área, Lucas. É isso, Gibas. E outra coisa, o momento bom pro nosso basquete, né? Porque do outro lado, né, no masculino, a gente vive com incertezas nesse momento, né? Tudo que envolve CBB e NBB, um imbróglio. Acho que quando inventaram a palavra imbróglio, Gibas, foi para esse tipo de situação, né? Então é um imbróglio daqueles e a gente fica aí torcendo para que tudo se resolva da melhor maneira e que o basquete saia mais forte, né? Mas normalmente não é o tipo de resultado que acontece, né? Quando há uma desunião, digamos assim, né? Então, enquanto isso, a gente celebra com muita vontade, com muito orgulho que essas meninas estão fazendo. Gibas, te mandei um link aí para sua apreciação para depois você curtir a Rafa e a Érica comemorando aí mais um gol do Tiquinho, viu? Pô, que massa. Muito bom. Gibas, então, Phoenix Suns, né? Já recebemos aqui acusações, Guilherme, Hum, ou analogias, é melhor, de que o Phoenix Suns seria o Botafogo da NBA, né? Então acho que é uma transição ok, ok. embora eu não concorde, né? Pô, o Botafogo é campeão desde 1910, velho. O Phoenix Suns até hoje não foi, né? Então tem uma diferença clara aí. Mas, nesse momento, né, os dois são líderes, né? O Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro e o Phoenix Suns lidera aí o coração do povo e lidera, sei lá, na minha mente, tem a melhor equipe da NBA nesse momento, né? Tem pelo menos um caminho claro para que isso se torne realidade, né? Que é bem diferente da maioria dos anos. Então, Gibas, torcedor do Phoenix Suns está com energia lá em cima, moral lá em cima, confiança alta, tudo isso, né? Quando você tem tudo isso em julho, daqui que chega em junho de novo, tem todo o caminho para você perder todos esses atributos, né? Mas enquanto não perde, Gibas, ó, o pessoal tá em polvorosa, viu, Guilherme? Tem motivo? Deixa eu te perguntar isso, né? Porque eu tenho Hum, talvez um molho poluído pela vontade, né? E a vontade se confunde com o desejo, e o é o desejo. pensamento desejoso? Então, o desejo, ele é o líder de todas as emoções, né, Guilherme? Qualquer emoção que você tiver aí, é pelo desejo de ter exatamente isso ou outra coisa, né? Então, Guilherme, nesse momento, meu desejo é uma É sua temporada essa maravilhosa. reflexão, Lucas? Porque, desculpa, já fazer a transição pro Santos. Eu sei que passamos pro Botafogo, era uma transição óbvia. Eu Mas não você sei se é minha, lançou Gui, mas eu uma. tenho assistido muito a oitava temporada de The Office, que quando o Michael Scott já sai, e aí entra o James Spade, né, como o... É James Spade o nome dele? Acho que é. Como General Manager General Manager não, né? Regional Manager da empresa de papéis, da Dunder Mifflin. E depois ele convence a própria Jojo Bennett a dar o cargo de CEO para ele, né? Então, nesse momento, Guilherme, todas as analogias dele é com sexo, né? Então tem uma hora que ele pergunta, Jim, o Jim vai fazer um questionamento, ele fala, Jim, você prefere uma analogia com animais ou com natureza ou com sexo? Aí o Jim, lógico, fala, porra, pelo amor de Deus, natureza, né? Aí ele fala, Jim, na natureza, quando dois animais cruzam, não sei. Aí no meio ele fala: não sei, eu vou fazer a do sexo mesmo, Jim. Então, ele fala muito de desejo, né? Eu não tenho certeza absoluta se eu fui ludibriado por ele, né, a trazer essa reflexão, mas eu não lembro dele ter falado exatamente isso, viu, Kibas? Então, vou botar ele como coautor, pode ser? Ok, pode ser. É porque é uma frase forte, né? Eu acho que demandava um certo tipo de Qualquer dia a exame, né? gente faz um episódio só sobre isso, Kibas. Sobre o desejo? Ok. Você Sim, acabou de meter pronto. uma tesoura no meu desejo, é isso? Pode ser. Tem uma música do Alceu Valença, né? Do Grande Encontro, pô. Foi um clássico do Grande Encontro essa. É o Barramalho canta. Gosto bastante, viu? Fica a sugestão. Lucas, mas qual é aí o seu Freud pensamento fala muito, desejoso? né, de castração, né? É o Freud que fala? Acho que é. Freud fala. De certa maneira, Lucas, é um grande mal-estar civilizatório, né? Essa palavra que você usa, né? De castração, né? É a vontade de É o potência Freud, não viu, Gibas? alcançada, sabe? É. Tudo bem. Os veterinários usam muito também, Gibas. Ok. Então, Gibas, o Phoenix Suns tem sentido a torcida estar empolgada assim, pedindo o seu olhar, que não é movido a um clubismo, né? Vamos colocar dessa maneira. Bom, tem motivo? Me dê motivos, Lucas. O Phoenix Suns traz. Primeiro, o Phoenix Suns ergueu o banner de time que melhor jogou contra o Denver, né? Ganhamos duas do Denver
O torcedor do Lakers tem querido, né, erguer esse banner, porque de fato os jogos contra o Lakers foram bem apertados, os 4, né? Mas foram 4 só. Não teve nem criaram aqueles jogos extra para tomar um sacode maior, né? O Suns não. O Suns teve 6 jogos, plenas oportunidades para tomar sacode. Então o Suns venceu 2 partidas do campeão, que dominou com sobras o restante da liga, pelo menos durante os playoffs. O Suns tem tinha, né, na temporada passada, 2 dos mais dominantes talentos ofensivos da liga, e que um já foi visto como um dos melhores defensores da NBA da posição, Kevin Durant, e o outro tem evoluído muito nesse sentido, é bem notório, né? Cada playoff, o quanto evolui Devin Booker defensivamente, né? Então, de certa forma, são 2 monstros ofensivos com um talento para o two-way. Né? O Suns sofreu muito sem peças para o banco, né? O Suns tinha muita dificuldade de encontrar jogadores para pôr na rotação, especialmente com o Chris Paul machucado, que aconteceu durante os playoffs mais uma vez. E com o próprio Cameron Payne limitado também, né? Então, que jogou poucos jogos. Então, o Suns tinha pouco material humano para pôr em quadra mesmo, né? E nessa free agency, Guilherme, começou, na verdade, antes da free agency, né? Começou já no pré-draft ali, o Suns conseguiu uma troca, assim, inesperada, né? Conseguiu porque o Bradley Beal fez o possível para o Suns conseguir. Então, o Suns adquire o Bradley Beal em troca do Chris Paul, que era um jogador que era questionado e provavelmente o Suns não traria de volta de uma maneira ou de outra para essa temporada. Então, assim, somou sem desacrescentar nada, sabe, Gibas? Então trouxe o Bradley Beal, que é também mais um super talento dentro do mundo da NBA, possuidor de um salário super máximo, etc. Ao macetar os 3 mais DeAndre Ayton, a grande preocupação era, nossa, agora que o Suns não vai conseguir um banco mesmo, né? Mas com poucas horas de free agency, o Suns trouxe competentes jogadores da NBA numa faixa etária onde o prime deles está chegando ou acabou de chegar, jogadores complementares que demonstraram skill set que encaixa com os desejos e os anseios do Phoenix Suns para essa próxima temporada. E conseguiu também, né, um daqueles super veteranos, né, bem cobiçados, o Eric Gordon, que é um cara provado já, experimentado em playoff, com muita rodagem. Um desejo antigo do Phoenix Suns, né, porque lá quando ele ainda estava no Hornets ainda, que o Pelicans ainda era Hornets, o Suns fez uma oferta para ele, né? Ele assinou com o Suns, mas o Hornets na época cobriu essa oferta, e aí ele acabou não vindo, né? Então, um daqueles casos, né, Guilherme, de amor que não dá certo na infância, né? Na adolescência, nunca se juntam, e aí já depois de alguns divórcios se encontram assim de maneira inesperada, né? Porque o Eric Gordon tinha contrato até um dia desse, e aí eles têm um flare, aquele. Eles se olham, sabe, Gibas? Tem uma história sobre isso, cara. Tem, pô. E até mais de Não, eu uma, tenho uma. talvez. Eu tenho Ah, uma pra você tem contar. uma? Não, não minha, de um Tá, ok. familiar. Pô, eu Ah, espero não estar sobre idoso a Eric ponto de Gordon? ter que viver esse tipo de. Cara, o que aconteceu, né? Uma familiar, ela já é idosa, assim, sabe? Ela já. O, o cônjuge dela tinha falecido já. E tava seguindo a vida, fazendo as coisas, assim, né? Mas já em idade bastante avançada, sabe? E não sei se o filho, o neto, introduziu no mundo das redes sociais, né? Naquele começo ainda, né? De Orkut, acho que era ainda, não era nem Facebook, sabe? Rapaz. É uma história antiga. E aí, Lucas, nessas coisas de. Você lembra, né? Qual que foi o primeiro impacto dessas redes? Era encontrar as pessoas que eram antigas do seu convívio, né? Sim. Esse era o primeiro impacto, assim. Foi assim, caramba, você tá por aqui, né? Era muito assim. Era uma coisa tradicional de quem começava com rede social. Você caçava todos os seus amigos da infância e tal. E claro, né? Se alguém é de idade avançada, vai ter mais gente ainda para alcançar, né? E claro que essa pessoa foi lá e encontrou esse outra pessoa do passado remoto, né? De quem ela pensava muito, né? A minha familiar pensava muito, né? Se teria ou Você não quer usar não. nomes? Você acha que vai ter familiares te ouvindo que não sabem essa história? Ah, acho que é um tipo de exposição que essa minha Ok. familiar não Inventa precisa, o né? nome, pô. Não, tá bom, minha familiar. Beyoncé. Não, Ok. A, B ou C, né? O A, B ou C. O que aconteceu, né? Pô, começou a conversar, ficou super feliz, ficou empolgado, né? Pô, que legal isso e tal. E de lá também, não sei se era separado ou viúvo, o
o senhor em questão. Não me lembro agora, já faz bastante tempo. E, enfim. E aí continuaram conversando, e até que decidiram se reencontrar, né? Depois de muito tempo. Acho que é uma cidade que era distante, mas não o suficiente para ficar difícil, sabe? Era, Ok. assim, poucas horas e tal. E aí o que aconteceu, né? A pessoa foi ao encontro dessa pessoa e voltou diferente, sabe? Não voltou legal. Hum, E aí, não foi. voltou no Não, mesmo dia? não, eu não lembro agora. Eu não tenho esse. Ok, É familiar, mas não é tão próximo para eu ter esse nível de ok. detalhamento. Enfim. Aí o que aconteceu? A pessoa, depois explicando o que aconteceu, porque tinha voltado naquela, acredito que eu vou dizer, achou a outra pessoa muito derrubada, né? Hum, E aí talvez tenha faltado uma reflexão de que o tempo passa para ambas as partes, né? Porque, é. enfim, é evidente que a pessoa não vai encontrar aquela pessoa do passado, né? Aí eu achei um pouco triste o final da história, né, Lucas? E por isso que, quando você trouxe essa ideia aí, Hum. fico pensando se o Phoenix Suns não vai olhar pro Eric Gordon e falar assim: ai, ai, ai. Não era esse moço esbelto lá da Kermesse, sabe? Me parece um outro moço aqui o que eu trouxe, sabe? Essa Gibas, experiência da minha familiar que me fez remeter a isso, né? mas só que a história da sua familiar, Gibas, eu vou chamar de Beyoncé, ela é datada, né? Porque hoje o Phoenix Suns tá na era do Instagram, né? O Phoenix Suns tá na era do áudio, do vídeo, sabe? Do sexting, né? Então, esses reencontros de hoje não tem mais esse nível de surpresa, né? Você pode abrir o Twitter da pessoa e saber tudo que ele pensa, né? Você pode abrir o Instagram, sei lá, em outubro de 2022 e conhecer muita coisa sobre a pessoa, né? Então, Gibas, não acho que Você pode corre pedir, esse manda uma risco. foto de agora, né? É. Ele pode pedir até mais coisa, Gibas. Manda. Não, pera aí, Lu, dá uma segurada. Pois é. Estamos falando de idosos aqui, dá uma segurada porque a emoção Ah, pode ser tá, forte. Guilherme. Os idosos são os mais experientes, eu queria te Mas a dizer isso, questão né? é que a emoção pode derrubar um idoso. Ok. Gibas, então, o fato é o seguinte: o Phoenix Suns sabe exatamente que tipo de Eric Gordon tá contratando, e o Eric Gordon sabe exatamente que tipo de papel que ele vai ter no Phoenix Suns também, né? Então você pediu motivos, né? A gente até foi um pouco além disso. Mas esses são os motivos, tá, Gibas? Os motivos pelo qual o torcedor do Phoenix Suns tá empolgado, porque assim, houve a mudança de técnico, então aparentemente o foco do Suns já é outra pegada, né? O Frank Vogel e o Monty Williams são dois estilos diferentes, né? A gente sabe, trazendo o Frank Vogel, a gente vai ter uma intensidade defensiva diferente, sabe? Um interesse defensivo diferente. Ofensivamente, o Suns tem os maiores talentos da NBA, acho que assim, a maior coleção de talentos da NBA, quando você pode botar Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal ao mesmo tempo em quadra, acho que não tem uma equipe comparável assim ao arsenal ofensivo desses três caras individualmente. Ofensivamente, a gente vai ver equipes fluindo melhor do que o Phoenix Suns, né? Já tem a familiaridade, que é algo que o Suns não tem. Mas até esse lado que foi tão ruim para o Suns na última temporada, a familiaridade, a gente espera que seja resolvida com uma longa temporada pela frente, né, Gibas? Então, essa coleção de motivos fazem com que o torcedor do Phoenix Suns olhe para o sol e fique sorrindo, sabe? Mais um dia de sol, sabe? E mesmo quando você está em São Paulo, por exemplo, tá muito frio agora, né? Você sabe que o sol, em outubro, quando começar a temporada, vai estar brilhando forte. Então, eu acho, né? Nunca tive São Paulo em outubro, Guilherme. Mas é mais ou menos por aí. E aí eu te pergunto de novo, né? Tem Já motivo? teve sim, hein? No lançamento do NBB que você foi lá, acho que era outubro, cara. Acho até que não, viu, Gibas? Será? Mas Porque geralmente era não. tipo o lançamento do campeonato, mas não tava perto de começar o campeonato. Era tipo o lançamento da ideia nova do campeonato. Talvez ele tenha sido refutado e não esteja aceitando Ok. simplesmente. Mas vamos lá, vamos analisar seus motivos, né? Bom, acho que o principal motivo não é a free agency especificamente que o Phoenix Suns fez, mas um pacote de mudanças, né? E assim, não sou a favor de bilionário, né? Você nunca vai me ver defendendo um bilionário aqui. Gibas, o Matt Shiba é diferente, eu também não era, mas conheci o Matt Shiba, velho. E tenho tido um relacionamento com ele um pouco, sabe, relações perigosas. É, John Textor faz isso também com as pessoas. São bilionários aí que deixam pessoas felizes, às vezes, e depois pode te deixar meio triste. Mas Porra, tá enfim, todo mundo assim, encaçapado, velho. Como é que tá triste?
Cara, eu tô muito no bonde do Caçapa, velho. Quero que o Caçapa ganhe muitos jogos e continue. Mas acho que é o primeiro motivo, né? A mudança de dono. O dono anterior do Suns era um péssimo dono, né? Tido e havido como um péssimo dono. Vou dar só um exemplo. Uma vez ele botou um bode que fez cocô, literalmente, na sala do GM do Suns. Não é mentira, eu não vou repetir a história, a gente contou umas 8 vezes aqui já. Mas é verdade, uma vez o dono do Suns botou um bode na Pra sala do inspirar, GM né? Não foi uma pra dizer pegadinha, foi pra assim: inspirar. vou te botar um bode aqui, um bode de verdade, e falar assim: ó, esse aqui é uma inspiração pra você buscar um GOAT. Porque o time feminino já encontrou seu GOAT, que é a Diana Taurasi, e chegou a vez do time masculino encontrar seu GOAT, né, o Phoenix Suns. Então, vou deixar aqui um bode no seu escritório, como se Gibas, fosse ele fingiu que era uma inspiração, mas conhecendo como ele é super sovina, sabe? Como ele é super pão duro, né? A palavra pra ele Uhum. era pão duro. Mão de vaca. Você tá Eu imagino muito especialista em mão de assim, vaca. como ele tinha preparado, né? A torcida do Phoenix Suns tinha preparado, a direção do Phoenix Suns tinha preparado essa homenagem pra Diana Taurasi, de trazer bodes, porque ela é GOAT, etc. Ele falou, porra, já aluguei o bode pela noite. Como é que tem mais algum jeito de eu aproveitar esse bode? Sabe, já tá paga a noite inteira. Já sei, né? Vou inspirar. Eu acho que foi movido por isso, viu, Guilherme? Nem por ser coach, não. Acho que foi mais ou menos isso. E aí, ele botou, é verdade essa história, ele botou um bode lá no escritório do GM do Suns, e é verdade também a história que o GM cagou na porra toda. E teve que trocar o carpete todo. É verdade O isso, velho. GM não, Guilherme. Você falou que O GM, não, o GM cagou também, mas em outro momento. O GM cagou quando pegou o Dragon Bender, quando pegou o Josh Jackson. O bode cagou no escritório do GM, teve que trocar o tapete todo. É uma história real do que era o dono do Phoenix Suns antigo. Esse dono me parece assim, só ser um cara que ajuda o time a ganhar um jogo no playoff segurando a bola, irritando aí o adversário e gerando falta técnica, né? Então, é um pouco diferente, falando sério. É um dono disposto a gastar muito, disposto a mudar e em disposição de ser ativo, né? De ser um fator no time. Isso muda, cara. Esse tipo de perspectiva muda. Esse é o motivo número um. Um dos primeiros movimentos que esse motivo número um fez foi meter um Kevin Durant na história, né? Pô, você meter um dos melhores jogadores da história na história é um ótimo motivo. E na sequência, o time jogou um playoff bom, né? Assim, se você olhar em perspectiva, um bom playoff, mas insuficiente para a aspiração desse tipo de dono, né? Desse tipo de torcida, desse tipo de time, que é um time histórico que ainda não tem seu título e que não pode descansar enquanto não conquistar, né? Então, ganha o título ou morra tentando, né? Então, um move bem radical de início de temporada foi buscar Bradley Beal, envolvendo as peças necessárias, né? Então, assim, o motivo fundamental foi ter conseguido manter uma estrutura que tem Bradley Beal, Devin Booker, Kevin Durant. E assim, o DeAndre Ayton, não sei se é motivo de alegria, de tristeza, mas é um bom jogador. Não vou tratar aqui o DeAndre Ayton como um problema hoje, né? A gente pode discutir isso em outros momentos, mas enfim. Esse núcleo é o que deixa o time esperançoso. Mas aí, esse núcleo impôs um drama, né? Cara, o que nós vamos fazer para rodear esse núcleo de talento? Porque as regras salariais da NBA são complexas. Eu não consigo simplesmente sair catando quem eu quero. E aí, então, a reflexão a partir da free agency do Suns tem que ser a partir do seguinte pressuposto: o Suns não tinha grana para nada. Todos os times da NBA tinham possibilidade de tirar esses jogadores do Suns. Qualquer time da NBA poderia levar esses caras. Então, o Suns teve que ganhar no paparico, né? E talvez dar um fino trato e talvez até iludir. Mas, no final da história, a impressão que eu tenho é que o time conseguiu fazer uma free agency como se tivesse mais dinheiro do que de fato tinha. E isso é uma boa notícia. O Phoenix Suns conseguiu colocar bons jogadores para ficar ao redor desse elenco de apoio. Desculpa, desse elenco premiado, né? Vamos dizer assim, esse elenco maravilhoso. Os jogadores que chegam, o que eu penso deles? Cara, tem cara aqui que pode ajudar bem legal. Tem cara aqui que talvez a gente não veja muito em quadra, mas existe um contexto, né? Existe uma ideia. O Suns buscou defensores que consigam ficar em quadra e que consigam matar a bola. É um pouco isso. Acho que o Keita Bates-Diop é um cara que faz várias coisas. Acho que o Chimezie Meto é um cara que pode fazer várias coisas. Gosto muito, muito da contratação do Watanabe. Muitos times poderiam utilizá-lo, né? Ele vai ganhar bem pouco
pro nível de jogador que eu acho que ele pode ser, né? Um cara que chuta muito, muito bem, né? O chute dele é acima de 40% e ele é muito alto e, pô, é um jogador interessante esse aqui. Acho que o Eric Gordon é a estrela da companhia, vamos dizer assim, né? De quem tá chegando. E tem porquê, mas acho que tem vários outros motivos, né? Acho que é um pouco a ideia de que, pô, é um monte de peça que vai me permitir rodar. Rodar para um elenco que já tinha 4 superestrelas. O Cameron Payne, que a gente não vai tratar como estrela aqui, mas é um jogador que já mostrou que consegue ficar em quadra. Tinha renovado o 3G, né? O glúteo que não foi muito tree, mas matou uma bola aqui ali do Ish Enright. G-Entry, né? G-Entry, é mais G mesmo, né? Mas enfim. Então, assim, não acho que o Suns fez uma free agency do nível da que o Lakers fez. Mas acho que o Suns não tinha condição de fazer uma free agency do que o Lakers fez. Pouco time tinha. E diante das circunstâncias que o Phoenix Suns tinha, vamos lembrar a vibe do Suns Brasil no dia, né? Da Free Agency. Todo jogador dispensado, eles comentavam assim, bem-vindo ao Phoenix Suns, craque, né? Porque era isso, o Suns não tinha jogador para botar em quadra, agora tem. Agora tem um núcleo que a gente pode imaginar uma rotação, a gente pode imaginar uma rotação que pode começar sem um amador típico, né? Você pode começar com Booker, Bill, Durant, Ayton e um outro wing aqui, pode terminar com o Watanabe em quadra com esses caras, pode terminar com o Enright, pode terminar com o próprio Eric Gordon, que me parece mais experiente, mais pronto para esse tipo de situação. Tem um cunhado de volta que vai matar sua bola aqui e ali. Pode terminar com o Keita Bates-Diop, se a função foi, de repente, defender o wing naquele jogo, né? Então, acho que o Suns fez o que dava, sabe? E tem motivo para ficar feliz sim, viu, Lucas? Não tô dizendo que... Não vou estar aqui, né? Para usar um gerúndio, né? Não vou estar aqui dizendo que você não tem motivo para sorrir, Lucas. Porque, enfim, o Phoenix Suns é um time que vai entrar em quadra em todo jogo, vai ser um potencial vencedor dos jogos que vai ter à disposição. Porque tem um ótimo elenco. Agora, é um trabalho totalmente novo, né? Vai começar o Frank Vogel, vai começar um novo time, a própria chegada do Bradley Beal inspira adaptações. O que pode vir daí, Lucas? Vamos aguardar, mas motivos para se animar? Claro que tem. Me dê motivos. Gibas, tem muito, muito motivo pra estar animado. Tem motivo, assim, de preocupação? Tem, pô. O Bradley Beal, o Kevin Durant, mesmo o Devin Booker, eles não fizeram uma temporada completa ano passado, né? Então, assim, você tira um jogador desse da equação, as coisas automaticamente, né, mudam de amplitude, né? Você tem 3 super talentos ofensivos, o que o Keita Bates-Diop pode fazer, o que o Josh Okogie pode fazer, o Watanabe, que todos esses caras podem fazer com espaço extra, é bem diferente do que quando você tem só um deles à disposição, né? Ou nenhum deles à disposição. Então, gosto muito dos movimentos do Phoenix Suns, mas estou contigo nessa, né? Os movimentos que o Suns fizer, né? Agora pensando já em sistema de jogo, né? O jeito que o Frank Vogel vai aplicar, né? O talento que tem, a desenvoltura do DeAndre Ayton nessa função, o DeAndre Ayton vai ter que ser um... Lembra quando o Doc Rivers chegou no Clippers e ele falou assim, nossa, o DeAndre Jordan, 2 coisas ele falou, né? Vai ser defensor do ano, e às vezes ele me lembra o Bill Russell. Ele meteu esse tipo de coisa, né? O Frank Vogel vai ter que chegar falando coisas absurdas sobre o DeAndre Ayton, né? Vai ter que chegar falando... E assim, o DeAndre Jordan não era um super defensor na época, né? Acho até que ele ficou mais valorizado como defensor do que ele realmente merecia, depois de todo o apreço que o Doc Rivers colocava sempre na imprensa, etc. O DeAndre Ayton, ele não tem essa vibe de paredão, sabe? Até hoje, você pode usar vários adjetivos para falar de DeAndre Ayton, nenhum deles vai ser um super protetor de aro, né? Ou um paredão, né? Ou uma máquina de tocos, né? Um as defensivo. Ele é softzinho, né, Lucas? Ele é muita suave. gente tem utilizado esse, viu, Gibas? Bastante gente utiliza esse. Então, assim, ele vai precisar demonstrar isso do outro lado da quadra. Não isso que ele já demonstrou, mas essa outra faceta, né? O foco dele tem que ser aquele ali agora. Pouco importa o que ele vai fazer ofensivamente, produzir os números que ele vai produzir, né? Estatisticamente, quantos pontos ele vai fazer. Se ele foi primeira escolha de draft, ele tem que fazer 20 pontos por jogo. Esquece. O que o Suns precisa é vencer jogos,
DeAndre Ayton precisa fazer as paredes, né? Fazer as screens, né, bater em gente e proteger o aro, né? Da Toco e ser um patrulheiro, né? Defensivo. Às vezes vai sobrar uma bola para ele enterrar, às vezes vai sobrar uma dunkezinha para ele. Mas se ele não evoluir a ponto de ser uma ameaça para 3 pontos, o papel dele ofensivo vai ser muito claro e muito pequeno, né? E tudo bem, velho. Os grandes times fazem grandes campanhas com um 5 que não faz tanta coisa. A grana do DeAndre Ayton ele já tem, né? Então o papel dele aqui tem que ser encontrado, né? Então tem muita questão ainda sobre o que Phoenix Suns pode produzir dentro de quadra. O DeAndre Ayton é uma óbvia peça de troca, porque Devin Booker não vai ser movido. Kevin Durant não vai ser movido. E o Bradley Beal tem uma cláusula que diz que ele não vai ser movido a não ser que ele não queira, né? Porque continua com a cláusula. Não pode ser agora que o Suns pegou, ele vai trocar pra onde quiser. Não pode. Continua com a no trade clause, né? Então esses três estão locados, velho. Estão fechadinhos. Vai vencer ou vai perder por causa do que esses três fizeram. E o DeAndre Ayton é aquela peça pra troca, né? É aquele cara que funcionou, tá potencializando o grupo, excelente, né? Fica. Não funcionou, cara, tem 30 milhões em salário nele aqui. O Suns tem pouca coisa para colocar junto desses 30 milhões, né? Não tem mais escolha de draft, não tem mais swap, não tem mais seconds, que mandou tudo no Bradley Beal, né? Então tem que ser, tipo assim, alguém que queira o DeAndre Ayton mesmo. Tem o Tomani Camará, né? Que a gente acabou de draftar na segunda rodada aí na escolha 52. Tem uma expectativa muito grande que ele se torne um dos melhores jogadores da NBA. Mas não sendo isso, né? Tem pouco a oferecer em trocas o Phoenix Suns, a não ser o DeAndre Ayton. Então ele vai ser a grande questão do até onde esse Suns pode ir, até onde é que ele pode não ir, a limitação desse Suns. Gibas, o Sol, né? Ou os sóis, por definição, eles podem ir muito alto, né? Podem ficar em alturas e potências monumentais. Tá aí, eu nunca tive bem essa leitura Astrológico? do espaço. Acho que é astronômico. Ok. É... Pô, mas o Sol tá em todos os Não, signos. não Você tem que ver quero... onde é a casa que tá. Cara, se é pra falar disso aí, não Eita, vou né? continuar essa. Ok. Mas o que fica acima do Sol? Porque aquela Segundo música Sol, do... Cássia Eller, né? Segundo Sol. Segundo Sol, Então, o chegando. segundo Sol não tá claro, né? Qual Sol tá... Ainda Eles não tá podem estar no claro porque mesmo... os primeiros Sol é muito claro, né, Guido? Não deixa a gente ver o segundo Sol. É isso. E assim, pode estar no mesmo, na mesma altura, né? Agora, A altura é relativa também, né? aquela música do Skank fala do Sol acima do Sol, não fala? A música chama Acima do Sol. Mas a gente tá botando muita responsabilidade nos músicos, né, Guido? Você acha que o músico não é capaz de refletir o que está acima do Sol? Aí, Ele é capaz de imaginar, né? De pensar, mas ele não tem a responsabilidade científica de saber, né? O mas, negócio dele é mas aí que tá. entreter. Mas aí que tá. Se você pega o verso eu acho que é Samuel Rosa essa. Pode ser Chico Amaral também. Geralmente são os dois. Assim, ele diz assim, né? Quando muito ainda é pouco, você quer, infantil e louco, um sol acima do sol. Tá entendendo? Então ele tá Pois é. criticando Ele já quem tá quer um dizendo que é sol. doideira. Então, se Já for o pra dizer... Toquinho, ele desenha no papel, né? E ele bota lá em cima. E o Toquinho, ele tem um toque mais clássico, né, Gibas? Então eu vou com o Toquinho. Tá, ok. Fica aí a questão, né? Se tivermos algum astrônomo aí, né? Ou astrólogo, Não, astrólogo. não? Não, deixa quieto. Já fizeram muito. Enfim, não quero entrar nesse assunto. Lucas, você tem destaque final? Ai, Gibas, meu destaque final vai ter que ser, então, pra galera do Giannis, né? O grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono. Ontem teve uma rodada de PDP, velho. Só que eles colocaram na hora que minhas crianças dormem, né? Às 20 horas. Não pude participar. Eles estão fazendo isso porque eu tenho vencido muitas rodadas de PDP, viu, Gibas? Estava na liderança, né? Até certo dia. Quando eles começaram a marcar todos nesse horário que eu disse que não podia, né? Então, outras pessoas me ultrapassaram, mas eu tenho certeza que o bonde esqueci o nome do meu time, mas sei que tem a ver com armas e com o Jamoran. Não é a gente que escolhe o nome do time, tá? O comitê já que brilha, né? E vale ouro. Ele já define tanto a escalação como o nome do time, né? E até o logo, com a ajuda da inteligência artificial. Mas, Gibas, o meu time tem brilhado muito lá no PDP, viu? Para você entrar no Giannis é só apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, você escolhe apoio Insider, que é a partir de R$20 por mês. Apoiou imediatamente, né? Você já tem acesso
a todo o conteúdo de áudio do Café Belgrado, tudo que a gente produz exclusivamente para apoiadores. Ontem, por exemplo, episódio sobre o Cleveland Cavaliers. Anteontem, por exemplo, episódio sobre o... Me ajuda, Gibas. São muitos episódios, velho. Foi Cavs? sobre... Não, Não, Cavs foi já ontem. Anteontem foi outro da Conferência Leste, até, que eu lembro. Mas, Bulls. Bulls, isso, Bullstopia, né? Então, 2 episódios seguidos, né, para apoiadores. Acho que hoje vai ter mais um. Vamos conversar aí se vai ser hoje ou vai ser amanhã. Mas essa semana vai ter certamente mais episódios só para apoiador. Só que isso para qualquer plano de apoio, né? Se você vier do Insider para cima, que é R$ 20 para cima, aliás, a gente recebeu um apoio comovente alguns dias atrás, viu? Né? Mas se você vier nesses planos mais altos, aí você entra, a partir dos R$ 20, você entra no Giannis, que é esse grupo do Telegram, que se o comitê continuar marcando para horário que eu não posso participar, você vai ter a oportunidade de ganhar de mim, né? Ontem o tema era Summer Leagues, viu, Gibas? Pô, ontem eu tava cuidando do Francisco aí na noite, Você, né? Foi você me na hora contou que... que ele tá no bad, né? não, tá tudo Mas bem já. então, Foi só... Gibas, ele vai ficar bem. Ele é jovem, né? Se recupera. O ruim é quando a Ele gente fica na tá bad. tumultuado, ele tá correndo ali já. Tá tudo certo. Bom demais. Então é isso, né? Minha sugestão, apoia o Café Belgrado e vem de Giannis, que eu tenho certeza que você vai se divertir. Ontem tivemos mais gente entrando no Giannis. Foi o Luiz. Foi o Luiz. Luiz entrou ontem no Giannis. E teve mais um, que inclusive eu citei um trabalho, né? Citei um trabalho. Pietro. Acho que foi esse o nome. Pietro que entrou. Então, um salve aí para todo mundo que tem entrado no Giannis. Vem com a gente, curtir essa off-season. Daqui a pouco tem Mundial, tá tendo American Cup feminina, daqui a pouco tem Mundial Sub-19 feminino, depois tem o Mundial mesmo masculino com muitos atletas da NBA. E é isso, viu, Gibas? Muito entretenimento até o início da temporada. Giannis, Grupo Institucional de Apoio negando nosso amigo O Sono. É uma sigla, tá? É isso, mandar um salve pro Luiz Fernando Moraes, que chegou com a gente ontem, o Bruno Souza, o Arthur Cafuri. O Arthur tem que vir pro Giannis, hein? O Arthur veio. Ah, grande Arthur, boa. Alisson Santiago, Matheus Silva, grande Matheus, muito obrigado pelo apoio. Tá curtindo as séries aí? Avisa a gente. Gustavo Lobo, um salve pro Gustavo Lobo, que também chegou ontem. Guilherme chegou hoje cedo, hein? Hoje de manhã meu xará chegou macetando. Opa, Gibas. Guilherme Pimenta, chegou apimentado, né? O Gibas Luiz Barcelos. Luiz Barcelos. E o Sérgio Ribeiro. O Sérgio Ribeiro também chegando de Giannis há 10 minutos, Lucas. O apoio dele chegou Boa, há Sérgio. pouco, hein? Há pouco. Eu acho que o Sérgio é Adam Sandler, assim como o Luiz Barcelos, que é conhecido como Revinho. E porque ele parece muito heavy, né? Por isso que ele é chamado de Revinho. Lucas, meu destaque final é que hoje tem Summer League, né? Ontem não teve, mas anteontem teve, e hoje tem de novo. Então, Hoje o Brasil folga, né, na American Cup. Hoje não vai dar pra curtir inteira aí a Summer League. Quem tiver de bobeira não tá transmitindo em lugar nenhum, né? Só no serviço pago da NBA, que é o NBA League Pass. Devemos ter algumas estreias, né? Acho que é uma coisa pra gente ficar atento. Geralmente, Summer League não tem muito assim, entretenimento, né? Não é um jogo muito legal de acompanhar. Mas o que é legal de acompanhar? Os jovens, né? Os jovens que Gui Santos hoje é o primeiro jogo, pô. Então, já é uma coisa legal de acompanhar. Geralmente os que foram draftados alto, né, são os caras que a gente fica mais atento em situações assim, né? Então, hoje ficar na fila aí dos jogos, além desse, né, que o Lucas falou, né, o Gui Santos vai jogar contra o Brandon Miller. Então, uma coisa legal para acompanhar. E tem a nova sensação do Golden State, viu, Lucas? Muita gente comparando o Lester Quinones a Jordan Poole, hein? O novo Jordan Poole. Nosso amigo Thiago Camelo tá muito empolgado, velho. Tá muito empolgado. Porra, ele é o diabo, o Jordan Poole agora tá empolgado que chegou outro, velho. Não entendi. Não, ele tinha uma situação meio polêmica com o Jordan Poole. Ele amava. Gibas, tem um perfil que eu sigo, que é um fake do Draymond Green, que às vezes ele me confunde, até porque ele usa a mesma foto, ele usa tudo, né? Mas é tão divertido que eu sigo, né? E ele pegou uns highlights do Lester Quinones e fez um quote tweet dizendo: tomara que esse tenha um queixo mais forte, viu? E eu achei demais. E eu vi muita gente falando assim: alguém deixa esse menino muito longe do Draymond Green, pelo amor de Deus. Hoje tem também Grizzlies e Thunder, né? Sempre chance de ver a moçada do Thunder. Spurs e Lakers ainda sem o Mbanyama, né? O Mbanyama não joga esse, a estreia do Mbanyama deve ser na sexta, popular depois de amanhã,
Mas chance de ver Max Christie, hein? Calor, sensação aí no ano passado do Lakers que não jogou. Hoje tem Sixers e Utah Jazz tem também. E Heat Kings. Heat Kings, o jogo que fecha a noite. Rota, né? Porra, e o Jovic também, né? O Kings tá jogando com o Keegan Murray, que, cara, nesse nível aí ele tá avassalador. E vai lembrar, né, uma coisa sobre o Kings, é o time da casa, por isso que tá jogando com Keegan Murray, uns caras que assim, não eram pra estar nesse nível ainda, mas chance de acompanhar também, né? Nemias titular, né? É isso. Então é hoje um diazinho suave, né? Não é um dia de Summer League. O dia de Summer League é sexta, né? Porque aí... Pode ser o WoW, né? Se o Gui Santos já começar macetante, porra, já vai ser o WoW. Vai ser outra coisa, né? Quinta, né? Amanhã tem a Summer League de Salt Lake só, né? E essa que a gente tá vendo agora tem a da Califórnia e de Salt Lake. Aí na sexta começa a de Las Vegas, que é a que todo mundo tá no hype, que é a que todo mundo vai, que tem jogo desde a parte da tarde e tal. Então... Salvo engano, o primeiro jogo é o Ibanyama contra o Scoot Henderson, o primeiro jogo da Summer League de Vegas. Primeiro jogo do Spurs na Summer League de Vegas. Contra Brandon Miller. Contra o Não Hornets. é contra o Scoot Henderson, velho? Não, contra o Brandon Miller. Sexta-feira... Esse foi agora, recente. Tá aqui, pô. Você conferiu aí? Ok. Sexta-feira, 9 p.m. East Time, né? 10 da noite no Brasil. Okay. Hornets e Spurs. O Blazers estreia contra o Rockets. Blazers estreia contra o Rockets. Opa, isso é massa. Às 8. Eu tô no hype para ver esse Rockets, hein? Pô, tô curioso demais com várias coisas aqui dessa Summer League. Mas é isso, valeu. Espalhem por aí que vocês escutam o Café Belgrado. Apoie o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. A partir de R$9 você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz. A partir de 20 você vem pro nosso Giannis, nosso grupo no Telegram, que chama Giannis porque é uma sigla, Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo Sono. É o melhor lugar para você existir. Valeu, forte abraço e até a próxima.